O mundo do vinho adora complicar. É acessório pra cá, é acessório pra lá. Tudo isso é só isso mesmo. Acessório. Pode até ser útil, mas não é o essencial. Tem gente que gasta mais com bugiganga do que com o próprio vinho, viu? E aí eu te pergunto, faz sentido? Hoje eu vou te mostrar quais acessórios realmente valem a pena e os que são legais e os que podem facilitar a tua vida e os que são totalmente superestimados. Então roda a vinheta e bora nessa para mais um vídeo neste canal. E se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores, grandes propriedades, para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento dessa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui de Bordeaux e aqui eu compartilho essa minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco, direto da terra dos vinhos. Então já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui, além de não te custar nada, viu? Vamos embora pro vídeo. Então vamos começar com o básico do básico. Aí vai. Abridor. Porque, né? Sem ele, não tem vinho na sua taça. Bom, você sabe que tem 1000 modelos por aí, né? Tem abridor de engrenagem, tem automático, aquele, né, que você puxa uma alavanca também, vai lá, tem de parede, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem trabalha com vinho, tá? De verdade mesmo, usa o clássico. Esse aqui, tá? O abridor sommelier, que aqui a gente chama de Coteau Sommelier. Eu uso esse daqui da Peugeot, tá? Que eu confesso, assim, que ele é meio, né, esquetoso e tal, é meio caro e tudo mais. Mas ele é lindo, a qualidade é enorme e ele tem um design aí todo diferenciado. Enfim, sou apaixonado por esse abridor aqui. Mas isso tudo tem motivo, tá? Porque ele realmente tem um sistema, assim, bem único, que faz ele ser bem confortável. Ele tem uma faca, tanto os saca-rolhas aqui quanto a faca, bem compridos, tá? Então ele serve aí para qualquer tipo de rolha. Então ele é realmente algo, assim, muito bom. Mas o ponto é que não tem nada melhor do que esse modelo aqui, o Coteau Sommelier. Ele é leve, ele é prático, preciso. Com esse aqui, você é muito mais entendedor de vinho do que o cara que tem abridor de vinho que parece um disco voador. Então, pro abridor, eu dou para ele um selo de indispensável e para todos os outros, eu dou o selo de bobiça. Se você pretende abrir vinhos aí que são mais antigos, com 20, 25 anos, ou até mesmo mais, vale a pena ter um bilame, que é esse abridor aqui, com 2 lâminas, que entra sem furar a rolha. Em vinhos muito envelhecidos, a rolha aí, ela quase sempre pode estar seca ou ela está bem frágil. Então furar ela não é lá assim uma boa ideia. Aliás, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo aí ensinando como abrir vinho com este cara aqui. Só deixar aí nos comentários, beleza? Como eu uso bem pouco, eu tenho esse daqui, que é de qualidade, mas ele é, sim, bem simples, não tem nada de muita pompa. O bilame, ele não é obrigatório se você não abre vinhos antigos, mas quando precisa, é só com ele mesmo. Pouca gente fala, mas na real também dá para abrir vinhos jovens com ele, viu? Tá? Funciona para rolha sem precisar furar ela. Só que é meio besteira porque ele é meio chatinho de usar. Então, eu dou um selo de útil para ele. E depois do abridor, o acessório mais importante é a taça. Mas calma, não é o que você está pensando não. Olha, o assunto taças ele tem tanto exagero que eu vou te dizer, viu? Tem taça para Borgonha, tem taça para Bordeaux, para Cabernet, para Syrah. E a real é que isso aí é muito mais marketing do que necessidade, ok? Tem vídeo, inclusive, aqui meu no canal só sobre esse assunto de taças. Então, se você quiser se aprofundar aí depois, assiste lá. Vou deixar o link aqui na descrição e também vai ficar o card aqui no vídeo. Mas aqui vai a minha visão direta, até pro vídeo, para não ficar com esse espaço aqui vazio. Então assim, a taça sendo de cristal, ou pelo menos aí bem fininha, para que ela seja mais leve, delicada, já é um enorme passo. Porque também assim, acredita, eu não tô aqui para dizer, bebe num copo mesmo. Eu, sinceramente, acho que a taça ajuda na experiência e também por motivos técnicos, inclusive. Agora, com relação ao modelo, simplesmente dê preferência para aquela clássica que tem uma boca aí levemente fechada. Ponto. Se for para ter uma só, eu iria sem erro em uma taça para brancos, tá? Porque ela é menor e assim sendo ela vai segurar um pouco mais aí a temperatura.
o que no Brasil faz muita diferença. Eu costumava usar essa daqui, era a minha aí preferida. Mas aí elas foram quebrando, tipo, uma a uma. 7 no total. Por isso mesmo, nem vale muito a pena gastar aí com taça, porque elas quebram toda hora. Então eu tive que comprar de novo, né? E quando eu fui comprar, era essa aqui, que tava em promoção. É a que eu uso agora. Gostei, leve, bonita, cristal, mesma marca, para branco também. Sirvo tudo nela, branco, tinto, espumante. O que eu quero dizer é que você não precisa gastar horrores numa taça boa. Uma taça aí dessa já resolve. Carimbo, indispensável como acessório, mas no caso das especiais, carimbo de hype e de firula também. Olha, agora passou daqui, tudo passa a ser dispensável, ok? Então se você quiser parar o vídeo por aqui, boa degustação para você. Mas como eu sei que você quer saber mais, fica aqui, porque tem sim acessórios que eu considero de fato interessantes e úteis. E eu vou falar também daqueles outros que eu nem perderia tempo se fosse você. Vamos destrinchar isso daí. Bombinhas de vácuo. Se você não termina a garrafa no mesmo dia, bombinha, essa tipo aqui da Vacuvin, é o ideal. Tem várias marcas na real, tá? Mas eu recomendo que você compre aí pelo menos uma marca conhecida. Por causa dessas rolhas de borracha aqui, tá? Elas precisam ser um pouquinho qualitativas. Então elas vêm com essas tampinhas aqui, né? Você encaixa na garrafa e, enfim, você bombeia o ar para fora. Claro que não é uma vedação perfeita, mas ela ajuda a segurar a oxidação aí por alguns dias bem tranquilamente na geladeira. Vários bares Havans e até chateaus onde eu trabalho usam isso aqui, tá? Que funciona. Então para vinho do dia a dia aí, qualquer vinho que você não foi capaz de beber toda a garrafa, né, seu fraco. Brincadeira, tá? Então, que você deixa lá na geladeira, realmente é uma mão na roda. E o ponto forte dela é que ela é super barata. Então é justamente isso que a torna um belo de um acessório. Entra fácil na categoria aí de muito útil, então carimbo de muito útil para as bombinhas de vácuo. Então se você quiser também ir mais longe nessa questão aí de conservação, tem o Coravin. Tá? Eu uso esse modelo aqui, Pivot. Não é aquele aí de agulha que fura a rolha, tá? E mantém o vinho intacto por bastante tempo. Esse aqui, na verdade, você tira a rolha e você coloca uma outra específica, que é essa daqui. E aí você usa o aparelho para ir servindo vinhos aos poucos, conservado por semanas, mas não por anos, que nem o clássico. Ele funciona muito bem pro meu caso, porque eu tô sempre bebendo vinhos, degustando coisas ao mesmo tempo. Então eu não vou aí beber tudo de uma só vez. Mas assim, é um acessório bastante dispensável. Sobre o Coravin clássico, vou dizer uma coisa para vocês. Ele funciona sim, mas eu tomaria cuidado com ele. Ele não é milagroso. Por mais que tenha o gás inerte ali que substitui o ar na garrafa, não é como o líquido que estava ali, né? Então vai entrar algum oxigênio. Eu já vi muito vinho totalmente oxidado, mesmo coravinado, viu? A minha experiência diz que se o vinho não for muito antigo, ok, mas ainda assim eu usaria até atingir aí no máximo uns 2/3 da garrafa. Isso daria então para servir aí até umas 3 doses. Passou disso, eu sinceramente abriria a garrafa inteira, pois o risco de oxidação é bem grande. E em vinhos muito antigos, na boa, eu nem sequer usaria, porque a injeção de gás ali é demais para ele. Então, sinceramente, já era. Quer abrir um vinho antigo, muito antigo mesmo, abre inteiro. Ele funciona, mas tem que usar com parcimônia, não é milagre. Para bar, restaurante, ou para quem faz, sei lá, degustação constante, ele pode valer a pena. Mas para uso casual, eu acho muito caro pelo preço, e o preço das cápsulas também você tem que estar sempre comprando, a utilidade dele é bem relativa. Então eu vou dar um carinho para ele de mais ou menos útil. E só para finalizar esse subtema aí de conservação, para manter espumante na geladeira por 1 ou 2 dias aí sem perder muito gás, eu não achei nada melhor do que isso aqui, viu? Ele se acopla, né, na garrafa, ele ajuda a vedar ali o gás. Claro que não perfeitamente, né, mas honestamente funciona super bem e é barato e é bem simples. Portanto, carimbo muito útil para ele. Ó, agora, se tem um acessório aí que é muito subestimado, principalmente no Brasil, infelizmente, é a champanheira, ou balde de gelo. Galera, no calor o vinho ele perde qualidade muito rápido. Temperatura errada é o que mais destrói um vinho. No Brasil, o pessoal acha que a temperatura ambiente é 28 graus. Só que, gente, não se serve vinho acima de 18 graus. E acredite, isso é bem mais fresco do que você pensa. Tinto pode e deve passar um tempinho na geladeira antes de servir. E branco espumante, isso aí é obrigatório, né? Nem vou mencionar isso. E aí que uma champanheira com água e gelo, ela entra perfeitamente para manter a temperatura dele ali na mesa. E para o Brasil, eu vou mais além, que eu considero que ele é um acessório interessante mesmo para tintos. Dá para colocar ali o tinto com uma água mais fresca ou mesmo um pouco de gelo para manter a temperatura dele mais fresca durante a refeição. Não tem nada de errado nisso, tá? E você vai só estar sendo inteligente se fizer.
principalmente se a temperatura aí do teu ambiente ela não estiver controlada. A champanheira ela não é indispensável, porque a geladeira vai ser a sua maior aliada. Mas eu acho um pecado um acessório tão útil, tão pouco utilizado no Brasil. Simplesmente porque você tá dando bola porque não deveria. Foca na temperatura, carimbo muito útil, com gosto para ele. Agora, outro acessório que é dispensável, mas muito útil, já antecipando aqui meu voto, é o Stop Gut ou o Drop Stop, ou aí o corta-gotas. Esquece todos aqueles biquinhos aí chiquetosos e bestas, tá? Que esses disquinhos aqui, que você pode comprar por centavos, e que você muitas vezes ganha de brinde, são a melhor e mais simples invenção para evitar gotas. Todo mundo usa, até para vinho de 15 mil euros. É barato, reutilizável, várias vezes, né? Simples de lavar e funciona de verdade. Então esse entra fácil na categoria aí de acessórios que são dispensáveis, mas muito úteis mesmo. Então carimbo muito útil também com gosto nele, principalmente por ser ridiculamente barato e eficiente. Aí eu já ia me esquecendo, carimbo bobiça para todos os outros biquinhos que não são desse tipo ali. Olha, agora esse daqui eu sei que vai parecer piada, mas ó, é muito mais útil do que parece. Sabe aqueles marcadores de taça que a gente cola na base da taça, enfim? Ou, normalmente eles são coloridinhos, pode ser com forma de bichinho, enfim, é toda uma buçada ali, né? Ou só um anelzinho com cor diferente. Eu sei que você acha que vai ser frescura, eu também achava. Até você tá indo no jantar com 6 pessoas, todo mundo tomando vinho, todo mundo rindo, né? O povo se empolga, a noite fica boa. E ninguém mais sabe qual que é a taça de quem, enfim, aí vem aquele show, né? A galera tirando copo de um do outro, dá aquele gole escondido, né? Dá aquele gole aí depois que pergunta se era dele, do tipo assim, ah, essa aqui eu acho que era minha, né? Tipo, nunca era, né? Então, no fim, você já viu, né? Eu mesmo, tá? Eu sou um especialista em beber taças dos outros. Então, eu uso esses negocinhos aí sem vergonha nenhuma, que evita confusão, evita desperdício e ainda pode ser divertido. Eu tenho mais utilizado essa canetinha aqui, tá? Que eu acho bem legal colocar as iniciais aí das pessoas na base da taça. Aquilo lá também funciona super bem. Então, carimbo muito útil para esses negocinhos aí para identificar a taça. Aeração. Você já viu esses bicos aeradores aí, certo? Fnis, rolhas que fazem glub-glub e as engenhocas que prometem abrir o vinho em segundos. Mas deixa eu te contar, se você quer aerar vinho mesmo, é só girar a sua taça. E pronto. Simples assim. Essa é a maneira mais eficiente e gratuita de fazer isso. Aliás, esses areadores, tá? Eles não servem para absolutamente nada. Aliás, servem sim. Eles servem para deixar a sua experiência mais cara. Ponto. Carimbo de bobiça e de firula ainda por cima e nada além disso. E aí, claro que nisso vai entrar também o nosso famoso decanter, né? Quando usado para aeração. E aqui a gente chega no rei dos acessórios supervalorizados. O meu vídeo aí mais visto aqui no canal é justamente esse daqui, que eu vou deixar o link na descrição, sobre o decanter. Então, recomendo que você vá lá, tire as conclusões, porque naquele vídeo eu explico tudo, inclusive as origens dessa hype toda, link na descrição e o card aqui também. Bom, na prática o decanter ele foi feito para separar sedimentos, não para melhorar vinho. Se o vinho tem borras, e sim, é decantação mesmo. Mas essa ideia de que ele transforma vinho ruim em vinho bom e tudo mais, meu Deus, é muito mito. Decanter, né, para aeração, é pirula, hypado demais. E agora eu decidi falar desse daqui por último, porque ele é importante por si só e ele requer um certo investimento maior. Para quem pensa em guardar vinho, não dá para não ter uma adega climatizada, ou ao menos um local para isso. Então, se você quer guardar aí uma colheita especial do ano que casou, do nascimento do seu filho, enfim, ou quer envelhecer aí um vinho para um momento especial, não tem jeito. Você precisa de uma adega, ou pelo menos de um lugar que tenha uma temperatura mais estável. Tem que ter um canto decente para guardar vinho, senão esse vinho não vai durar. Pior, ele vai estragar mesmo. Assim, não pensa demais sobre isso, mas pensa nessa questão antes de ficar perguntando ou se preocupando em guardar vinho sem nem sequer ter um local adequado para isso. Aliás, essa pergunta eu recebo direto nas minhas visitas. André, quanto tempo eu posso guardar esse vinho? Mas você tem um local adequado para isso? E eu vou dizer para vocês que a resposta é quase sempre não. Carimbo de útil para ela. No fim das contas, o vinho é o centro de tudo. O resto é acessório. É isso que precisa ficar desse vídeo aqui. Beber vinho é focar no simples e, honestamente, os grandes sommeliers
as pessoas que servem vinhos, eles focam no simples. Era isso que eu queria dizer. Então, antes de ir embora, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí, não te custa nada, não cai o dedo, R$0, e você vai ajudar muito este aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse, beleza? Então, fico por aqui e até o próximo vídeo aqui no canal Santé.